o Evangelho o agente transformador do homem? Muitas pessoas vão colocar aquela interrogação, transformador, e eu vou explicar para vocês já já. Eu vendo algumas reportagens de algumas pessoas, eu li o Bezerra da Silva dizendo: eu me converti, mas a minha profissão não. Deus vai querer que eu passe fome? Eu canto samba nas rodas de samba, nas escolas de samba, e eu acho que Deus não quer que eu me converta para passar fome. Ele quer que eu continue trabalhando. O meu trabalho, cantar samba. Kid Bengala, não vou entrar em detalhes, ele disse assim: eu sou salvo, lavado e transformado. O meu emprego não tem nada a ver com a minha profissão. E ele é um ator pornô. Faz filme com mulher, com homem, com metade de homem, metade de mulher, traveco, travica, o que for. E assim você começa a observar vários homens e mulheres que disseram que entregaram sua vida ao Senhor. E cortou os outros microfones. E eles continuam dizendo que vão continuar fazendo o que estavam fazendo. Regininha Poltergeist. Quem conhece aqui? Alguém conhece a Regininha Poltergeist? Pelo menos de... Ela disse: não me arrependo de absolutamente nada do que fiz. Não me arrependo de absolutamente nada do que eu fiz na minha vida. Estou tranquila. Deus não tem nada a ver com isso. Ora, se o principal fator para que eu me converta é me arrepender daquilo que eu era, ela diz que não se arrepende de absolutamente nada, está feliz, e Deus fala com ela, fala o que eu estou falando com você aqui agora. Deixa eu logo dizer para você que é mentira isso aí. Não acredite nisso. Com toda a autoridade que Deus me dá, eu digo: isso é mentira. Deus não fala com ela dessa forma. E aí eu quero colocar um texto para vocês. Vocês vão abrir a Bíblia e eu vou permitir que vocês me respondam. Vamos lá? João, capítulo 3. O Evangelho segundo escreveu João. Mateus, Marcos, Lucas, João. Não é um evangelho sinótico, é um evangelho especial. O Evangelho de João. João, no capítulo João 3. Aí eu quero convidar você para que você leia comigo. É a história de um homem que se encontrou com o Senhor Jesus à tardinha, ou quase à noite, chamado Nicodemos. E esta história tem uma pergunta que muita gente não parou para refletir. Se tivesse parado para refletir, mudaria a sua vida. Mas hoje eu creio que, se Deus colocou isso no meu coração, é para que nós possamos refletir sobre realmente quem nós somos. E para que possamos ver se o Evangelho transformou a nossa vida em alguma coisa. Porque ele é um agente transformador, ele não tem como não ser transformador. O que é que diz João 3,3? Todos nós vamos ler? Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Eu pergunto para você, quantas vezes você se fez essa pergunta? Será que eu, João, Paulo, Maria, Josefa, eu nasci de novo? Será que eu nasci de novo? Se você respondeu não, trate de nascer. Se você respondeu que nasceu, será que nasceu mesmo? E antes de você dizer realmente, bater o seu carimbo e assinar que nasceu, nós vamos refletir sobre esse tema hoje. Vamos dar uma olhada nele? Mas eu quero que você olhe para esse tema à luz de outro texto, para depois nós voltarmos para ele, para que você entenda bem direitinho o que eu quero passar para você hoje. Ou melhor, aquilo que Deus colocou no meu coração, para que nós possamos refletir sobre a nossa vida, se realmente nós vamos fazer parte daquele grupo que o Senhor vai dizer assim: vinde, benditos do meu Pai. Tomai por herança o quê? O reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém? Amém mesmo? Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Por que foi que o Senhor Jesus perguntou, ou fez essa pergunta a Nicodemos? Você parou para refletir? Nicodemos, por que é que o Senhor Jesus disse para ele: Nicodemos, você precisa nascer de novo? Não me responda ainda, mas pense que isso é uma pergunta que faz, ou tem uma importante e faz uma diferença muito grande na vida de um homem. Nicodemos, você precisa nascer de novo. Eu não quero falar porque aqui Nicodemos agora precisava nascer de novo. Quero que você fique pensando. Mas a Bíblia diz que nós precisamos nascer de novo para podermos ter o Senhor Jesus. Amém? Amém mesmo? 2 Coríntios 5,17 diz o quê? Não tira o dedo de João, desse texto não.
Fique com o seu dedo nesse texto e você vai para a sua direita na Bíblia. Você vai lá em 2 Coríntios 5,17. O que é que esse texto lindo diz? Todos encontraram? Diga aquele amém bonito. Amém. Então leiam para mim. Começamos a andar no caminho que eu quero que vocês reflitam. Se alguém está em Cristo, tem que ser o quê? Nova criatura. Então, entenda, não existe a possibilidade, de forma nenhuma, de você receber o Evangelho e você continuar sendo quem você era. Você tem que ser nova criatura, você tem que nascer de novo. E eu vou lhe explicar por quê. Algumas pessoas, como essas que eu citei no início do sermão, estão dizendo aí que são evangélicas, mas elas demonstram claramente que não há arrependimento nenhum em relação à vida que levavam no passado, e até mais dizem, nós continuamos fazendo e vivendo a mesma coisa, mas o Evangelho está dentro de nós. Isto é mentira. Não há possibilidade nenhuma do Evangelho entrar dentro de você e você como homem antigo que você era. Não existe a possibilidade do Evangelho, escuta o que eu estou dizendo para você, não sei nem se você ouviu isso alguma vez na sua vida, mas não existe a possibilidade do Evangelho entrar dentro de você se você continua sendo a pessoa que você era antes. Não pode entrar. Pastor, agora eu quero ver se me provar se isso que você está dizendo aí. E agora? Mas vamos para a Bíblia. Você entendeu? Quando eu falei para um pastor, contando para ele que esse tinha dito que estava na igreja e não via nada demais continuar com a vida que ele tinha, cantando samba, participando de escola de samba, indo para a roda de samba e bababam. Eu disse para ele, eu não concordo com isso porque o Evangelho está totalmente distante desse homem. Esse homem não conheceu o Senhor, não houve mudança da sua vida. E o pastor disse, você queria que ele morresse de fome? É? Eu não queria nada. Eu não quero nada para ele. Se ele morra de fome ou viva de fome, eu quero que ele seja salvo realmente para poder estar com o Senhor. Você lembra de Paulo? Você lembra de Paulo, o apóstolo Paulo? Quem era Paulo? Membro do Sinédrio. Alguns vão dizer que não era, mas beleza. Segundo, fariseu de top. Obediente à lei. Extremamente legalista. Cumpridor de todos os seus deveres. Ele se orgulhava de ser inculpável diante da lei, porque ele cumpria tudo. Ele tinha prazer em dizer, eu sou Paulo, um fariseu, correto diante de Deus, extremamente perfeito. Com a capacidade de ser um dos grandes homens de Israel. Amigo da elite dominante. E ele disse, tudo que para mim parecia ser lucro, eu reputei como perda e lixo. Passei a vivendo e construindo tenda, morrendo de fome, com a roupinha que estava no corpo, tal. Toda aquela que tinha para mim, eu deixei de lado. Tudo aquilo que para mim era ser o máximo, eu abri mão pelo amor do Evangelho, porque o Evangelho transformou a minha vida profundamente. Será que você ainda duvida sobre isso? Quantas pessoas que você está dizendo, está na igreja, estão cultuando, mas o Evangelho não modificou. Tem que haver mudança, e a mudança é tão profunda, é tão grande, que você tem que ser nova criatura para suportá-la. Vinho novo em odre novo. Pastor, o que é que isso tem a ver com o Evangelho, um agente transformador? Deixa eu explicar para você isso aqui, para a gente voltar para o Evangelho transformador. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas 5, 37 e 39. Porque eu estou na igreja, eu acho legal a igreja, é uma coisa bacana, mas eu continuo indo para as micaretas. Eu estou na igreja, mas eu continuo ainda para as boates. Eu estou na igreja e continuo ainda fazendo isso, fazendo aquilo. Eu continuo na igreja, mas continuo pecando, continuo fazendo isso, fazendo aquilo. Eu continuo na igreja, mas eu não tenho mudança, não pareço nenhuma diferença, não tem nada a ver eu continuar com aquela vida que eu tinha antes. Eu saio da igreja correndo no domingo, na época de São João, para ir para Campina Grande, para estar com aquele grupo de forrozeiros, aquele grande lugar, rebolando. E eu danço a noite toda, segunda-feira eu volto para o trabalho, estou morto. Graças a Deus que Deus me leva e me traz. Que Deus te leva e te traz para um nojento lugar daquele? Pastor, domingo eu não vim. Por que, meu irmão? Porque eu estava nas virgens. Eu acho tão legal aquilo ali, bacana. Acho tão engraçado aqueles rapazes, tudo parecendo menina. Isso é uma coisa diabólica. Tinha um lá que parecia Cindy Crawford. Ele botou um sinalzinho aqui, para ficar parecendo meio meigo, uma peruca linda, um salto alto. Uma coisa linda ele andando naquele salto alto. Aquelas pernas, acaba de mais de mini saia, tudo uma coisa engraçada. Graças a Deus que Deus liberta algumas pessoas. Vamos ler Lucas 5, 37 e 39. Olha, só um minutinho. Essa mensagem de hoje vai ser uma pancada para muita gente. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Ouça a palavra de Deus para você não estar se enganando
para você não estar se enganando. Uma pessoa estava com o gabinete conversando comigo ali e disse, pastor, o senhor está me detonando. Eu digo, eu estou só falando a verdade para você. Eu poderia aqui mentir, ou talvez omitir, ou não dizer nada, dizer que você está certa. Mesmo com toda a justificativa que você tem, eu quero dizer para você, Deus não vai aceitar isso. Eu não posso mentir para você. Parece lógico, parece que é... O que é que Deus diz? Buscai, em primeiro lugar, o quê? O meu reino, e o quê? E a minha justiça, e todas as demais coisas serão, o quê? Acrescentado. Aí você vai e pega o reino de Deus e bota em último lugar, pega a justiça de Deus e bota em penúltimo, e em primeiro lugar você bota você, gato, cachorro, sapato, periquito, papagaio, tal. Você acha que Deus vai gostar dessa troca que você fez? Primeiro que você não tem poder para tirar Deus de onde ele está e botar onde você quer. Mas Deus, em teu nome eu preguei, expulsei demônio, fiz sinais, fiz maravilha. Não te conheço, afasta-te de mim, maldito, para o fogo eterno. Você está entendendo como é que Deus age? Então vamos lá, para você nunca mais dizer que algumas pessoas foram mudadas, você primeiro precisa ver os frutos, se realmente houve mudança nelas, para você dizer, o Evangelho entrou naquela vida e transformou, porque o Evangelho tem poder para mudar as vidas. O cara está na igreja com a Bíblia, abrindo a Bíblia, pregando, saltando para um lado, saltando para o outro, termina o culto, ele está na boate. Está aqui do outro lado, pastor, eu vou lá na sexta-feira pro Shoptime tomar um chopinho com as gatinhas, cada gatinha linda, tudo cocotinha, tal. Você vai se dar mal. É bom para a carne? É, claro. Eu fui jovem como vocês, ou como a maioria aqui, e queria estar lá. Cheio de menina bonita. Mas eu tinha que entender que o lugar não era para estar lá. E você pode dizer não. Ah, pastor, eu estou doido para dar no Jacaré. Pastor, aquele pôr do sol ali, com aquelas bandas tocando, aquela galera pulando, aquelas menininhas lindas, cheirosinhas, tudo saltando, pulando. A minha vontade é estar igual a elas, igual um cabritinho pulando com elas. Eu sei que dá vontade disso, mas você diga não, porque eu não posso estar ali. Houve uma mudança na minha vida. Todo mundo, vamos lá, todo mundo junto ler. Lucas 5, 37, 39. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres e entornar-se-á o vinho, e os odres se, o quê? Estragarão. Deixa eu falar algumas coisas para você antes de começar a explicar esse texto. Odres são recipientes feitos de pele de quê? Hoje de manhã eu disse, ok? Tá aqui já? Tá aqui ele, ó. Pega a cabra, um carneiro ou um bode, mata o bicho, tira tudo ele, aquela pele dele. O cara costura ela todinha, sai costurando, né? Deixa uma boquinha, enche, dá um tempo para ela curar lá, tal. Quando a pele está meio, aí ele pega suco de uva, joga lá dentro, fecha e deixa lá. Aí quando você vai lá no Superbox, por favor, me dê aí um odre de vinho. O cara vai lá, pega aquele odre grandão, inchado, entrega para você, você leva para sua casa. O Senhor Jesus disse, escute bem, não pode, de forma nenhuma, o vinho novo. Quando eu digo vinho novo, se você que está faltando na escola bíblica, você vai pensar que vai ficar logo com a língua de fora aí, passando para um lado ou outro da sua boca. Não, vinho, o pastor falou em vinho, agora me deu uma vontade, estou aqui doido. A Bíblia não permite você tomar vinho. A Bíblia não permite, na verdade, beber coisa nenhuma. Se você quiser beber, saiba que você é um desobediente. Mas a Bíblia não permite que você beba. E não me pergunte agora, porque eu estou dando 3 aulas já sobre isso na escola bíblica, que terminei hoje. Com as bodas de Caná, mostrando para a igreja que não tem nada a ver ali com vinho. E você vai dizer, pastor, eu não sou analfabeto. Quando eu estou lendo, eu vejo V-I-N, vinho, vinho. E aí, pastor? Você está me chamando de... Não, estou não. É porque a tradução ali não foi correta. O pessoal tentou botar vinho porque o judeu entende tudo como vinho. O contexto, algumas informações é que vão dizer se é vinho fermentado ou não. E aí eu vou dizer para você as palavrinhas hebraicas para vinho. Yain, que pode ser o vinho fermentado ou não, é o contexto que diz. Tirosh, que é o quê? O vinho sempre doce, suco de uva. E o Sheká Yain, ou então Sheká, que é o vinho sempre carregado. Que pode ser de tâmara, damasco e outras coisas mais. E pode ser da uva também. No grego você tem que palavrinha para o vinho? Oinós. Oinon, oinu. Oinu. Mas oinós, que é a principal. E nunca diz assim, suco de uva, eles chamam sempre vinho. E eu mostrei hoje, fechando isso aí, que hoje o oinós, o oinu, que está lá no
nas bodas de Caná era suco de uva. Então vamos lá. A Bíblia diz que não pode, o Senhor Jesus, como ele conhecia vinho, viu? Não fique pensando que o Senhor Jesus era assim, um analfa, não, ele sabia. Ele disse, não pode, de forma nenhuma, colocar suco de uva dentro de um odre velho. Por quê? Porque você pega o odre, que é esse carneirinho que foi morto aqui, costura ele todinho, enche ele de suco de uva, fecha ele e bota pendurado lá esperando o cliente chegar. O que vai acontecer com aquele suco de uva que teve contato com o oxigênio e vai ficar ali dentro daquele sacozinho? O que vai acontecer com ele? Fermentar. E aí aquele couro tem essa aparência mais ou menos assim. E lá dentro começa a acontecer o quê? A fermentação. Açúcar se transformando em quê? Em álcool e liberando que gás? Gás carbônico. E ele começa a fazer o quê? Aí o gás não tem para onde ir. Corre para um lado, corre para o outro, não tem. O que começa a acontecer com o odre? Ele começa a esticar. Vou dar um exemplo para você. Está vendo essa pelezinha aqui? Essa pele aqui, ela tem uma sensibilidade. E ela, à medida que vai sendo apertada, ela vai trazendo um timbre. Então eu posso esticar ela até um limite, depois ela pipoca. Aquele odre vai crescendo, 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 até o momento que o vinho chega no seu estágio máximo de fermentação e ele não muda mais. Aquele odre fica assim esticado. E ele não volta mais. Você vai lá, compra o odre e leva para sua casa. E toma o vinho e aquele odre fica daquele tamanho. Você não pode nunca mais colocar vinho novo, suco de uva de novo dentro daquele odre. Por quê? Porque ele vai caber mais suco de uva. Quando você fechar, ele vai de novo expandir e aquele odre já está no limite da expansão dele. Então o que é que vai acontecer quando o vinho novo bater ali dentro? Ele vai estragar imediatamente. E segundo, vai fermentar de forma violenta, vai se transformar num vinagre, que é o estágio do vinho estragado, e explode aquele odre. Por isso não se bota de forma nenhuma suco de uva dentro de odre velho. Por isso que o Senhor já disse, tem que ser sempre um odre novo. O que ele está dizendo isso? Ele está dando uma receita sobre vinho? Ele está falando sobre o evangelho não pode entrar em odres velhos. Pessoas legalistas, religiosas, porque elas já estão inchadas, estão nos limites da sua religiosidade. O evangelho só pode entrar em nova criatura. O evangelho só pode entrar naquele que o Senhor fez tudo novo. Isso é, enquanto você é um homem que continua com as mesmas intenções, os mesmos desejos, não há arrependimento, não há profundidade de transformação na sua vida, você não recebeu ainda o evangelho do Senhor. Porque o evangelho só entrará na sua vida quando o Espírito Santo te fizer novo, e aí você é odre novo, e aí o evangelho entra em você, e ele pode fazer em você tudo aquilo que ele pode fazer como agente transformador. Você entendeu agora porque essas pessoas estão dizendo que são evangélicas, elas nunca foram e ainda precisam nascer de novo? Porque o evangelho do Senhor não pode entrar em alguém que ainda não foi feito nova criatura pelo poder sobrenatural do Espírito, transformando aquele homem antigo, velho, em uma nova criatura que está preparada para receber o vinho que vai fazer uma revolução dentro dele. E o Senhor Jesus está dizendo, o vinho, o suco de uva é o evangelho, o odre é você. E aí você precisa ser novo odre, você precisa ser nova mulher, novo homem para que o evangelho entre dentro de você. Porque se você não for novo homem, você nunca terá o evangelho de Deus dentro da sua vida. É por isso que você vê pessoas na igreja que continuam mentindo, que continuam roubando, que continuam trapaceando, que não temem ao Senhor, pessoas que não estão nem aí para Deus, pessoas que continuam com práticas horríveis, pessoas que vivem roubando, trapaceando, enganando, vivendo vida dupla, desejando todos os pecados da carne, colocando isso em prática, e Deus não poderá nunca entrar na vida delas se não houver mudança. Você está vendo como o evangelho não é brincadeira? Você está vendo como o evangelho, o Senhor Jesus, ele não é bobo? Você está vendo? Ele não coloca vinho novo, o suco de uva em ninguém que é velho ainda. Você tem que ter mudança. E o Nicodemos perguntou, mas eu tenho quase 40 anos, 50, 60, como é que eu vou entrar na barriga da minha mãe nascer de novo? Não é isso não, Nicodemos. É o arrependimento que você vai sentir, entregar a sua vida, e aí o Espírito Santo te faz uma nova pessoa. Enquanto você não for nova pessoa, você não vai receber o evangelho. Você pode ser simpatizante, você pode ser um cara que acha legal a igreja, você pode ser um cara que acha bonito os textos de alguns livros da Bíblia. Você pode ser um homem que
faz ações e coisas boas, mas o evangelho nunca entrará na sua vida enquanto não houver profundo arrependimento de quem você foi. Você está entendendo agora porque o Senhor disse para Nicodemos, Nicodemos, você precisa nascer de novo? Você está entendendo agora porque que Paulo em 2 Coríntios 5:17 vai dizer, nova criatura você precisa ser para que você seja mudado? Se você continua com os mesmos desejos, com a prática antiga, fazendo as mesmas coisas, se você não ama, se você não teme a Deus, se você não olha para Deus e tem desejo por Ele, está na presença dEle, você não nasceu de novo, você precisa nascer urgentemente, você está se enganando e vai, com certeza, para um lugar onde Deus não está. Mas pastor, muitas pessoas entram nas igrejas, as igrejas estão cheias, mas não são odres novos. Continuam sendo odres velhos, inchados, deformados, que Deus não pode mais moldar, não pode mais trabalhar neles. Como é que você está? Você olha para mim e você não é mais uma criança, você está caminhando, você se aproxima da sua morte. É afirmado claramente que nós começamos a morrer no momento que nascemos. Nós já começamos a entrar no processo de morte. E nós não podemos mais ficar brincando de sermos do Senhor, não sermos. Nós não podemos ficar brincando de estar na igreja e fazendo tudo que o Senhor não quer. Você é uma nova criatura. Você é apenas simpatizante do Evangelho. Você é apenas alguém que olha para o Evangelho e acha legal, bacana. Eu gosto da igreja que é uma paz. Quando eu entro lá, quando aquela irmã canta, é tão bom. Quando faz orações eu gosto. A primeira coisa que o Evangelho faz, quando entra na nova criatura, é uma profunda mudança dentro da pessoa. É uma bomba. O Evangelho, quando entra dentro de um homem, o Evangelho, quando entra dentro de uma mulher, ele produz uma profunda mudança. Você não quer imaginar o que é você transformar o suco de uva em vinho. Aquela coisa do mesmo tamanho, ela começa a se misturar com o oxigênio penetra nas moléculas e começa uma reação em cadeia que vai transformando o açúcar em álcool e vai liberando gás. E o gás vai enchendo e aquele negócio vai tomando uma forma incrível. Começa a haver uma mudança, começa a haver mudança. Você começa a estranhar o que é que está acontecendo com você, o desejo que você tem, a visão que você tem, os anelos que você tem, os objetivos que você busca, são totalmente diferentes daquilo que você estava antes. Você dava valor a isso, valor àquilo, vivia buscando isso, vivia querendo aquilo, aquilo era o mais anelado para você, e de repente aquilo para você não faz mais sentido nenhum. Houve uma profunda mudança dentro de você. É porque o Evangelho, o agente transformador, está sacudindo, está quebrando, está destruindo tudo aquilo que não agradava a Deus e construindo um novo homem, uma nova mulher. E essa mudança, muitas vezes no início, ela é imperceptível para as pessoas, mas você sabe que algo de sobrenatural está acontecendo na sua vida. Isso é o poder do Evangelho entrando em você e sacudindo. É uma coisa, uma avalanche que vai sacudindo e tirando tudo aquilo que não agrada ao Senhor. É como você quando olha para o odre. Quando o vinho está lá dentro, ninguém vê nada. Pensa que tem suco de uva e daqui a pouco quando você chega lá é outra coisa, totalmente diferente. Houve uma mudança profunda. E o próprio Senhor Jesus disse, se o homem não nascer de novo, o Evangelho não pode entrar nele. O Evangelho não entra em museu. O Evangelho não entra em coisa velha. O Evangelho só entra em homens e mulheres que nasceram de novo para mudar. Você está entendendo o que o Evangelho faz? A primeira coisa que ele faz dentro de você, ele muda você. Ele muda profundamente, mas muda em que sentido? Você passa a odiar o pecado, você passa a resistir ao pecado, você passa a dizer, não me atrai, não gosto, não quero mais, não quero fazer, não quero viver, não quero experimentar, o pecado para mim não faz mais sentido, e agora o que faz sentido para mim é a lei de Deus. A coisa é tão sublime que quando esse Evangelho entra dentro de você e começa aquela grande transformação, é porque naquele momento Deus está escrevendo na tua essência, no teu interior, no seu coração, a lei dele. Ela passa a ser registrada dentro do teu coração para que nada mais te separe do amor de Cristo. É por isso que você vê homens perdendo tudo, entregando sua vida para o Senhor Jesus. Ele não pode mais mudar porque o coração dele foi mudado. Nunca mais aquele ódio é o mesmo. Nunca mais aquele ódio pode ser o que era antes. Nunca mais ele será o que era antes, porque houve uma profunda mudança. E quando Deus entra na vida do homem, na vida da mulher, ele muda. E nunca mais você será a mesma ou mesmo. Porque dentro de você, nesse processo ímpar e maravilhoso e bombástico na vida do homem, ele escreveu dentro do teu coração a lei dele. E aí você não tem mais como apagar e tirá-la dentro de você, porque está marcado para sempre. Ninguém percebe isso aí. Isso aí está acontecendo dentro de você. Isso tem acontecido na sua vida? O que é que você ainda busca? O que é que tem muita importância para você? Em quem você confia? Os seus objetivos estão pautados em quê? O teu referencial de prazer e de vida está fundamentado e baseado em quê?
Se o Evangelho entrou em você, sua vida agora passa a ser norteada pelo poder do Evangelho que atua dentro de você, mudando tudo em você. É algo que as pessoas não verem. Mas lá dentro o suco de uva está se transformando em vinho. Lá dentro está acontecendo uma bomba tão grande que aquele óleo está mudando a forma. E ele vai tomar a forma que o gás que vai ser liberado daquele suco de uva, na reação com os açúcares, vai dar. Ele não reclama, ele não faz nada. E eu pergunto para você, houve essa mudança interior? Está vendo porque o cara lá disse que foi salvo e continua nas boates? Está vendo porque o cara que estava lá no São João, no forró, comendo a soleira da porta e dos sapatos? Está vendo porque o cara que sai da igreja e corre para as boates, corre não sei para cá, corre não sei para onde? Você está vendo porque ele não conhece o Evangelho não entrou na vida dele? Porque ele continua com a mesma prática do passado, não houve nova criatura, não houve mudança, não houve nascimento, e ele continua nos mesmos objetivos, nos mesmos padrões. Eu pergunto para você, as pessoas não conhecem o Evangelho, não conhecem a Bíblia, e aí o cara diz, eu acho que é assim que faz, eu acho que não tem problema nenhum o cara estar ali na boate dançando, eu acho que não tem problema nenhum estar no São João de Campina Grande, eu acho que não tem problema nenhum estar em Caruaru, não acho que tem problema nenhum estar numa lista de swing, não tem problema nenhum ir para os motéis e ficar assistindo outros casais tendo relacionamento sexual, que coisa, não tem problema nenhum, eu não posso fazer aquilo. Você diz isso porque você não conhece o Evangelho. Porque a Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade quando penetrar dentro de você, muda você profundamente. Muda você e te faz uma nova pessoa. E a primeira ação do Evangelho é interna. Lembra de Paulo? Paulo passou quantos anos em um conflito profundo internamente? Quantos anos que ele ficou afastado? Para depois aparecer para todo mundo. Quantos anos ele ficou em uma região? 14 foi? Você está vendo quanto tempo ele passou lá? O que era aquilo? O Evangelho sacudindo ele dentro. Nova criatura, o Evangelho bateu e começou a mudar ele totalmente. Quantas pessoas aceitam o Senhor Jesus e não acontece essa mudança interior? Quantas pessoas aceitam o Senhor Jesus e continuam lá, buscando, querendo e desejando a vida passada? O Evangelho não entrou nele. Quando o Evangelho entra num odre novo, o suco de uva bate lá dentro, ele tem que obrigatoriamente causar um estrago. O odre não será mais o mesmo odre, vai ser um odre diferente. Depois dessa primeira etapa, começa a segunda. Qual é a segunda? A mudança exterior. O cara olha para o odre, eu botei aquele odre ali magrinho, 3 dias depois, quando ele olha para ele, está aquela coisa com outra forma, a forma que o gás quis dar. A forma que o poder da reação quis dar. Isso é, você passa a externar visivelmente para os outros que algo de sobrenatural aconteceu na sua vida. Já viu aquela história que as pessoas passam, essa pessoa é diferente. Esse homem é diferente. Esse homem tem algo de especial. Essa mulher tem algo de especial. Quando você fala com ele, quando você entra em contato com ele, é porque agora já é visível a profunda e grande transformação que o Evangelho fez na sua vida. Dentro de alguns meses, Paulo era aceito por todos os irmãos que temiam a ele. Porque dentro de poucos meses eles puderam ver a mudança externa. Logo no início as pessoas tinham medo dele, por quê? Porque a mudança estava acontecendo internamente, tocando profundamente a vida de Paulo, e Paulo atônito. Mas depois de alguns meses, ou antes de 2 meses, Paulo apareceu e começou a ser aceito, porque as pessoas começaram a ver em Paulo a mudança que estava exteriorizada, porque ocorreu antes uma profunda mudança no interior dele. E agora Paulo era uma nova criatura, uma nova pessoa, novo pensamento, nova fala. A mudança exterior. Quantas pessoas se convertem e continuam iguais a como era antes? Quantas pessoas se convertem e continuam com o mesmo palavreado? Se convertem e continuam com os mesmos sonhos e objetivos? Se convertem e continuam com a mesma vestimenta? Se convertem e continuam com as mesmas coisas do passado? O Evangelho não transformou a vida dela. Eu lembro que eu perguntei para meu pai, o senhor era um cara cachaceiro, com seus 22 anos de idade. Era. Eu bebia da sexta até o domingo. Sexta, sábado, domingo, sem parar. Era. Perdi quase que ia sendo expulso da marinha. O comandante chegou para mim, olhou para mim, mas rapaz, você é um cara tão bom e você me desaparece, passa 8 dias fora. E ele disse, eu estou errado. Vá, entre, que naquele dia o comandante poderia ter expulso ele da marinha na hora. O cara abandonar 8 dias no navio sem dar a mínima satisfação e aí depois descobrir que é por causa de cachaça,
o cara poderia ter botado ele para a rua na hora. Mas naquele tempo, nesses 8 dias, Satanás estava tentando matá-lo. Ele queria ser livre da bebida, pedia para ser livre da bebida, e ele andou por todo canto porque precisava se livrar, porque senão a bebida ia matá-lo e ia fazer ele ser um homem feliz. E ele rodou por vários lugares e encaminharam ele para um centro de macumba. E ele chegou lá, um pai de santo chegou lá, benzeu ele, né, e disse para ele, vá tal hora na maré quando estiver enchendo, você vai lá, você vai levar flores, vai dar 7 ou 8 pulinhos lá, vai jogar um monte de flores e vai dizer Iemanjá, Iemanjá. Quando você fizer isso e terminar, Iemanjá vai aparecer e nunca mais você vai ser dependente da cachaça. E ele foi lá, cumpriu todos os rituais, comprou a quantidade de flores, comprou cachaça, comprou não sei o que, a roupa branca, e nem roupa branca ele tinha, ele comprou só da marinha, mas não podia usar, ele comprou outra, foi. E no dia que o pai de santo mandou ele foi na maré de madrugada, ficou esperando a melhor onda que tinha no horário X. Quando a onda chegou, ele entrou, saltou a onda, ficou pulando a onda e gritando Iemanjá, Iemanjá, e jogou flores, jogou tudinho, e taranã, e disse que cansou de gritar e ela não apareceu. E ele veio embora para casa e disse, rapaz, aquele cara me fez de trouxa, vou dar uma surra e vou acabar com aquele centro de macumba que ali é só mentira. E quando amanheceu ele foi lá, pegou o pai de santo, deu uma surra, quebrou o centro espírita todinho, foi o maior auê e foi embora. O cara disse, amanhã ele está morto. E aí o cara fez um trabalho para ele e ele começou a beber. Quando foi 5h30 da tarde, ele disse, vamos matar. E o pessoal, Paulinho, você tá doido? Não, vamos matar, não quero mais ver não. Bêbado. Aí saiu dele, levantou-se, ninguém segura não. Saiu todo mundo e foi embora em direção à pista para se jogar no primeiro carro que viesse. O diabo ia matá-lo. E ele foi caminhando, e aí fizeram um buraco durante o dia. E ele não sabia, bêbado, caiu dentro do buraco. E ficou a noite todinha dentro do buraco e a cachaça passou. O diabo ia ter poder sobre a vida dele para matá-lo enquanto ele estava totalmente dominado pelo álcool. Quando ele amanheceu, que saiu do buraco, ele, o que eu ia fazer com minha vida? A bebida permitiu que o diabo entrasse na vida dele e ele matá-lo naquele dia. E ele saiu de lá e não se matou. Procurou a minha mãe e disse, eu quero ir para a igreja. E minha mãe disse, você está bêbado? Eu passei, estou bebendo desde ontem de manhã, tal, quero ir na igreja. Foi, no dia que foi, aceitou o Senhor Jesus. Escute bem, aceitou o Senhor Jesus e foi liberto de todo o vício e começou uma nova vida. E eu perguntei para ele, me explique o que aconteceu com o senhor, qual foi a mudança que ele disse? Ele disse, eu não sei como explicar, mas sei que eu passei a ser uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, meus objetivos, meus sonhos, meus anelos, e o meu maior desejo era servir ao Senhor com inteireza de coração, livre de tudo aquilo que atrapalhava a minha vida. E ele disse que quando chegou no navio, o cara disse, não vou lhe botar para fora não, fica aí, depois eu converso com você. E ele disse que foi lá e disse, os caras aí, rapaz, tu vai pra rua, tu sabe que vai pra rua. E o comandante ficou 2 dias, 3 dias, mandou chamar ele, disse, olha, eu não vou botar você pra rua não, você vai ficar 8 dias a bordo, isso é, sem ir à terra, ficar dentro do navio 8 dias, depois do dia você tá bom, mas não faça mais isso. Só que ele já era crente. E ele disse que foi lá para o navio, lá na frente, olhou para o céu e disse, Senhor, muito obrigado porque tu mudaste a minha vida e já me começaste a mostrar o teu imenso amor por mim, porque isso era impossível de acontecer, mas porque tu mudaste a minha vida, tu já começou a tomar conta de mim e eu recebi um prêmio por uma grande coisa que eu tinha feito errada. O Senhor já começou a consertar e ajeitar a minha vida. Mas é porque começou a haver a mudança externa. E ele disse com os amigos dele, mas Paulinho, rapaz, tu vai ser crente agora? Que coisa ridícula, duvido, tu, o maior cachaceiro, o maior farrista, não perdi um baile, naquele tempo era baile, hoje é boate, não sei o que, rave e tal, naquele tempo era baile. Perdi um baile, não sei o que, e ele disse, não tenho mais vontade. Tu não tem vontade de estar lá conversando com aquelas meninas, aquelas namoradas que tu tinha? E aí, eu não quero mais, eu quero que Deus me dê uma mulher para que eu possa casar com ela. Meu amigo, tu vai deixar de estar tomando aquela cachaçinha deliciosa? Vou. Tu vai deixar de dançar coco? Vou. Tu não vai mais participar daquelas festas que a gente vai? Não. Tu vai ficar em igreja, lá na igreja só tem velha, mulher feia. E meu pai dizia assim, lá tem uma das mulheres mais bonitas do mundo, está lá dentro. E eu tenho certeza que está acontecendo isso na minha vida porque ela está orando por mim. E é para lá que eu vou. E minha mãe dizia, Senhor, eu quero namorar com aquele rapaz e casar com ele. Mas ele não é convertido. Ele é jugo desigual. E enquanto ele for jugo desigual, eu não quero ele na minha vida porque ele vai ser maldição. Mas eu creio que tu pode transformar o coração dele, eu creio que tu pode modificar o coração dele e fazer um novo homem. Era a oração dela quando ele passava.
Porque as meninas achavam meu pai bonito, ficava todo mundo paquerando, e ela dizia, não dizia nada, mas dizia, eu quero casar com ele. E aí todo mundo disse pra minha mãe assim, ó, menina, deixa de ser besta. Tu tem 17 anos, na Assembleia de Deus só tem brocoió, os cabas tudo aquela roupa de paletó, não sei o que. Tu vai ficar no caritó, mulher. Tu é uma mulher bonita, podendo ter vários namorados aí, tu vai ficar no caritó. Cai fora dessa vida, negócio de igreja. E ela dizia, muito obrigado pelo seu conselho, mas eu não vou segui-lo. E o que aconteceu? Meu pai foi salvo, pediu para levar para a igreja, ele aceitou o Senhor Jesus. O pessoal disse, deixa de ser besta, Maria. Ele está sendo crente somente para namorar contigo. Depois que ele namorar, bagunçar contigo, ele vai deixar e vai-se embora. Mas segue a mulher besta. Só que ninguém sabia que ela estava orando. Enquanto as amigas estavam na praia tomando sol de biquíni, ela estava em jejum e consagração no círculo de oração, buscando a presença do Senhor. Enquanto as amigas estavam de noite nas festinhas, ela estava de madrugada, Senhor, salva meu esposo, transforma. E a Bíblia diz que Deus ouve a oração, porque quando o Evangelho começou a mudar a sua vida, foi para que você agora tivesse livre acesso a Deus, para diante dele, colocar suas petições, colocar os seus medos, os seus anseios, aquilo que inquieta você, e Deus ouvir, porque agora ele podia ouvir você, porque você foi mudado, era nova criatura, nasceu pelo Espírito e fazia parte da família dele. Portanto, Deus lhe ouve. E ninguém acreditou, mas o Senhor transformou. E ele disse, as roupas que eu usava com meus amigos, deixei de lado, o que eu gostava, não gostava mais. E quando era sábado à noite, o pessoal todo se arrumando para ir para festa, baile, não sei o que, eu com a Bíblia do lado de baixo, eu disse, eu quero a maior Bíblia que tiver. Negócio de andar com uma bíbliazinha pequenininha. Os irmãos agora inventaram uma Bíblia do tamanho de um canivete, para botar no bolso e sair com a mão livre, para ninguém saber que ele é crente. Tenho vergonha de ser crente. Meu pai disse, eu quero a maior Bíblia que tiver, e comprar uma Bíblia preta daquela grandona, ele botava embaixo do braço. E os amigos, Paulinho, não é que tu vai para a igreja hoje não. Já estou indo. Ia para o culto jovem. O pastor José Amaro da Silva perguntou assim, algum jovem aqui quer dar um testemunho? Ele disse, eu. A minha mãe, misericórdia, Paulo nunca leu um texto na Bíblia, nunca falou nada, lá vai ele agora na igreja. E a mudança externa estava acontecendo profundamente na vida de um homem. E ele levantou e disse, eu quero agradecer a Deus, porque o Senhor Jesus salvou a minha vida, me transformou e me fez um novo homem. Há poucos dias eu era um cachaceiro caído nas ruas, na sarjeta do pecado, perdido, sem Deus e sem salvação. Em poucos dias o Evangelho entrou na minha vida e me transformou. Hoje eu sou um novo homem, lavado e remido pelo precioso sangue do Senhor Jesus. E só Ele pode fazer isso. E até hoje, ele continua fiel ao Senhor. Sabe por quê? Porque o Evangelho entrou dentro dele e o mudou. Se fosse algo apenas sentimental, se fosse algo totalmente de meu coração está arrepiado, estou todo arrepiado, não sou gato, mas estou nesse sentido, não haveria tempo para suportar as provações que vêm sobre aqueles que servem ao Senhor, os desertos que Deus vai te levar, os vales áridos que você vai passar. Se você não tiver a transformação profunda que começou dentro de você e tirou tudo aquilo que podia te afastar de Deus, você não iria resistir. E ele hoje permanece fiel. As amigas dela, que casaram com o cocotinha da cidade, com um caldinho, alguns anos depois o caba deixou, apanhou, estão sós e morreram sós. Minha mãe pegou uma enfermidade, que ela não consegue mais cuidar dela, está meu pai lá cuidando, dando banho, lavando, e ele diz, eu faço isso com a maior alegria, porque hoje eu sou o homem que sou por causa dela que orava por mim. Onde é que você vai encontrar mais um marido que diz isso hoje para você? E minha mãe sempre dizia, eu nunca quero que seu pai morra e eu fique, eu quero sempre morrer primeiro que ele. Eu digo, por quê? Porque eu não vou suportar viver sem ele. Hoje em dia a mulher, um caba vive lá desejando, morre nojento. Por que o senhor não leva esse camarada? Tira esse buchudo infeliz do meu lado e me dá um novo homem, cheio de vigor, magrinho, barriguinha tanque. Mata esse nojento, Deus. Pastor, não aguento mais minha cruz. Não aguento a sua cruz, mas Deus deu uma cruz para cada um. Mas a minha é muito pesada. Olha, meu marido. É minha esposa que é minha cruz. Olha, eu não a suporto mais. Aí meu pai disse, eu conheci vários pastores orando para Deus matar a esposa. Ó Deus, está vendo minha esposa aí doente? Se você quiser levar a Deus, leva. Você já fez a tua vontade. Já de olho na outra irmãzinha lá, bonitinha, olhando para ele, sorrindo. Se a velha morreu, eu estou na área, hein? E ele já desejando, ó Deus, mata, leva a tua filha. Aí Deus sara a mulher, restaura. Mas Deus, tu é fogo, hein? Quando há mudança exterior, é porque teu interior é novo. Quando há mudança exterior, é porque você é nova criatura. Quando você começa a andar, viver, pensar e falar como homem de Deus, é porque a tua essência foi profundamente mudada. Deixa eu dizer uma coisa para você. Uma das coisas que eu fico pensando às vezes, eu digo, meu Deus, misericórdia de nós. Porque a pior coisa é você não ouvir o teu nome ser chamado pelo Senhor. Tem uma canção que diz assim, quando angelical trombeta nesse mundo, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Ó que gozo para minha alma vai ser,
quando ouvir o meu nome Jesus chamar. Quantas pessoas não ouvirão? Quantas pessoas não ouvirão? E são pessoas que estão crendo que irão ouvir, porque não foram transformadas pelo Evangelho e, portanto, continuam com os mesmos desejos, com as coisas horríveis do pecado dentro da sua vida. Você é um odre velho, a unção e o poder de Deus não entra na sua vida. Você precisa pedir a Deus, clamar a Deus, meu Deus, me faça um odre novo, porque o Evangelho não pode entrar. Sabe por que não podia entrar o suco de uva no odre velho? Porque você ia perder o suco de uva e o suco de uva era muito caro. Você ia perder o odre, porque o odre podia ser aproveitado de novo para um vinho já fermentado. Se você tivesse um vinho fermentado e quisesse dar um pouquinho para um irmão para dividir, você podia botar num odre que já fosse, porque o fermentado ele não ia alterar mais nada. Então era um prejuízo muito grande você perder um odre. Ele tinha muito cuidado com isso, só botava o vinho novo num odre novo. Mas o vinho que era compartilhado, ele tinha um odre. Ah, tem um odre lá em casa, peraí que eu vou correr. Ele pegava aquele odrezinho que era caro demais, bota aí um pouquinho, o cara botava 1 litro, muito obrigado, ia para casa, entupia de água e bebia e prau. Então, ó, você ia perder o precioso vinho, suco de uva, você ia perder o precioso odre, ia ser um prejuízo grande, porque você comprou e ia perder tudo, e ele não faria isso. E as pessoas ficam dizendo, o Evangelho entrou na minha vida, eu sou crente, eu sou não sei o quê, mas o Evangelho não vai entrar na vida de ninguém que não foi feita nova criatura. E o último ponto, é que depois que o Evangelho muda você, ele deixa você reconhecido pelas pessoas. Não há mais mudanças drásticas, porque o que tinha que ser mudado já foi mudado. Você fica estabilizado. Não tem mais como o vinho ficar mais vinho ou menos vinho. Ele já é vinho. Não há mais agora aquela revolução depois do início. Agora você vai ser outra coisa. Você mudou. Você é algo diferente para Deus. É outra essência. Não tem mais agora mudança. Você já foi moldado pelo Senhor. Você já foi transformado no vaso que Ele quer. Ele pegou você e transformou no vaso que era interessante para Ele, nas mãos dEle. Quantas pessoas Deus quer usar, mas elas não se permitem usar. Sabe por quê? Porque são odres velhos. Estão apegados à religiosidade. É religioso como meu pai foi religioso. Sou religioso como minha mãe foi. Sou religioso como minha avó foi. Ele não tem mais a possibilidade de Deus trabalhar nele. Esse aqui não. O odre novo Deus faz da forma que quer. Que instrumento você é nas mãos de Deus? O que foi que Deus fez com você? Que vaso você é? Você é uma bacia? Ou você é um copo? Ou você é uma lata? Saiba que para cada vaso há uma utilidade. Ninguém toma água na bacia. A não ser alguns irmãos. Almoçar eu sei que almoça, mas tomar água não. Todo mundo toma água onde? Num copo. Não é verdade, Josenildo? Tem gente que já come na bacia. É verdade também. Mas a água, Elmer, você toma num copinho. Ou por favor, esposa, você pede para a sua esposa, me dá um copo com água, por favor. Ela vem lá e traz uma bacia. Toma, filho, uma bacia. Aí você pega aquela bacia desse tamanho, tomando água, toma um banho todinho. Ah, mulher, isso é um absurdo. Que vaso você é nas mãos do Senhor? Se tem alguém ali morrendo de sede, não adianta você levar um copo com água. Você tem que levar logo a garrafa. Você pega a garrafa e leva. Se tem alguém ali precisando tomar um banho, você não vai levar um copo com água. Você tem que levar o quê? Um balde. Se tem uma cidade inteira precisando de água, você não vai levar um copo com água para a cidade inteira. Você vai levar um quê? Um caminhão pipa. E Deus quer fazer de cada um de nós um vaso que seja interessante a Ele. Um vaso que Ele possa usar como Ele quer. Nós somos comparados a vasos de barro. Isso é, depois de feito, você pode o quê? Tomar uma forma e vai ser utilizado para aquilo que Deus quer. É por isso que Deus dá um para pastores, outro para doutores, outro para profetas, outro para ensinar e outro para isso, para aquilo outro. Porque depois de feito, está feito. E aí o que acontece? Depois que você é profundamente impactado pelo Evangelho, o Senhor te dá a forma que Ele quer para te usar da forma que Ele quiser. E daí, meu irmão, seja uma bênção em nome do Senhor Jesus. Agora você já é o que Deus queria que você fosse. O objetivo de Deus na sua vida você já é agora. Você agora só tem que dizer, eis-me aqui para que Ele te use. Não vai haver mais explosões, não vai haver mais, porque você já é nova criatura. Aquilo que Deus queria que fosse transformado, modificado, Ele já modificou. Portanto, agora é somente se encher da graça, do conhecimento e ser uma bênção para muitas e muitas vidas. Você está sendo assim? O Evangelho entrou na sua vida? Em nome do Senhor Jesus, reflita sobre isso. Você precisa olhar, antes de eu conhecer o Senhor Jesus, como era a minha vida, o que eu queria, o que eu almejava. E hoje a minha vida mudou. Os meus objetivos, valores, o meu desejo, o que move a minha vida é algo que é diferente de antes. Se for, meu irmão, parabéns, você é uma nova criatura. Começou a mudança interior, profunda. O Josenildo disse para mim que quando
E começou a ser simpático ao evangelho, simpático, começou a ir à igreja, mas ficava lá meio não sei o que, bababá. E disse que de repente, quando ele aceitou o Senhor Jesus, a coisa clareou como uma luz. Como é que eu nunca vi isso antes? Mas a Bíblia diz que as coisas de Deus estão ocultas para aqueles que não são espirituais. A partir do momento que você começa a demonstrar sede por Deus, a querer, que você começa a se interessar, a esposa dele dizia, no tempo ele era barrigudo, barrigudo, vamos pro culto? Ela chamava ele de barrigudo. Nada, negócio de igreja. Porque ele ficava cansado, a igreja dele era mais ou menos perto da igreja, e ele ia a pé. Como ele era muito gordo, aí ele devagarinho, chegava na igreja cansado, aí, vou não. E aí começou a dizer para ela, acho que hoje eu vou para a igreja. Vou para a igreja hoje. Pelo menos vou te acompanhar para tu não ir só. E você pode dizer, não estou sendo atraído pelo evangelho não, eu vou somente para tu não ir só. Nunca teve essa preocupação. E começou a ir para a igreja para acompanhar ela e tal. E ouvindo a palavra, e ouvindo a palavra, e ouvindo a palavra, e ouvindo a palavra. E a Bíblia diz que quando você começa a interessar pela palavra, ela é a verdade, ela vai te libertar do engano e da mentira. E aí Josanildo começou a ir para a igreja. E um dia que a esposa não foi, ele foi para a igreja. Chegou lá, o pastor pregou. Quando o pastor estava pregando, ele disse, eu quero ser uma nova criatura. E a esposa nem imaginava isso. E aí o que aconteceu? O Senhor colocou o evangelho dentro do novo odre. E aí Josanildo começou a sofrer transformações. Começou a crer, a querer e a sentir vontade de trabalhar para o Senhor. E aí começa a mudança interna. E aí começa em casa. Aquele cachaceiro que bebia todas as segunda-feira, e o dia que não tinha segunda-feira ele inventava, hoje é sábado-feira, domingo-feira. No calendário dele, domingo era feira, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sábado-feira e domingo-feira. Para poder beber todos os dias. E aí, mulher, vamos pegar esse negócio e jogar fora. Você quer jogar as bebidas fora? É, porque eu estou sentindo que eu não faço mais parte desse meio. É o poder do evangelho mudando e não tem explicação. E quando o homem olha aquilo ali, é o poder de Deus se manifestando, se revelando a ele, numa mudança profunda de essência. E aí depois Deus começa a usar. E as pessoas começam a ver, Nildo, rapaz, tu nunca mais veio para o nosso grupo tomar nossa caibinha? Eu sou nova criatura. Mas rapaz, tu nunca mais promovesse uma festinha na tua casa que era boa demais, não gastava nada, tu pagava tudo, tu tomava caiaba o dia todo de graça e tu nunca mais fez não. E agora o Nildo começou a sobrar dinheiro para investir em outras áreas, para poder viver em outros momentos bons com a sua família. Ele contou para mim que um dia, cheio de mel na cabeça, entrou no carro, com os 2 filhos dentro do carro. Foi isso? Só tinha um, mas a mulher estava grávida, ou não? Não, era só o Marcelo. 180 num chevetinho que o bicho não aguentava 50. E ele se achando o Rubinho Barrichello. Correu para um lado e para o outro. Entrou na contramão, passou na frente de carro, freou na frente de ônibus, entrou na contramão, andou pela calçada um tempão. E a mulher, pelo amor de Deus, você vai matar a mim, vai matar meu filho. Você vai destruir a nossa vida. A cachaça. Que tantos irmãos fazem apologia a ela. A cachaça que muitas vezes tem destruído a tua vida e tem marcado você profundamente e você não consegue vencê-la. E a esposa disse, eu preciso clamar ao Senhor porque esse homem vai matar a gente. Quando você olha para Nildo hoje, nem acredita que ele era capaz de fazer uma coisa dessa. Está outro aqui do meu lado também, que eu não vou nem contar mais, que ele diz, pastor, você me mata de vergonha. Nós temos um irmão aqui no nosso meio, que não é esse, é outro, que olhou para o carro, ficou chateado com o carro dele. Depois de tomar uns 2 litros de uísque, olhou para o carro, ficou chateado com o carro, levantou a manga da blusa e começou a dar murro no carro. Tum, tum, e o pessoal, rapaz, você tá doido, tô nada, eu não gosto desse carro não. Tum, tum. E quem conhece esse irmão, ele só falta botar o carro no colo para poder botar o carro para dormir. Foi dormir, quando chegou em casa, o pai disse, meu Deus, que loucura faz no teu carro. Ele, não sei não. Liga para a esposa, para a noiva na época, foi que houve com o meu carro? Meu filho, você deu murro no carro até cansar. Esse carro tá uma cara de caneca amassada, um maracujá amassado, de murro que você deu no carro. Cachaça. Mas aí quando o Senhor entrou, mudou dentro. E o Senhor pode fazer isso com aqueles que você ama. O Senhor pode fazer com aqueles que você deseja que isso aconteça. E aí começa a mudança interior, depois a mudança exterior, depois você fica definitivamente estabilizado espiritualmente, e aí Deus começa a te usar da forma que Ele quer. Porque Ele já deixou preparado você para aquilo que Ele quer te usar. E aí você é somente se encher da graça do Espírito e abençoar inúmeras vidas. Você entendeu hoje? Porque o Evangelho é um agente transformador. E aqueles que encontram-se com o Evangelho não podem continuar com a vida que tinham antes.
Você entendeu que só realmente quem foi feito pelo Espírito, nova criatura, recebe o Evangelho? É por isso que você olha para tanta gente, eles continuam com a mesma prática do passado. É porque o Evangelho não entrou neles. Porque eles não são odres novos. Eles continuam sendo velhos odres. E o Evangelho nunca entrará em velho. Que Deus nos abençoe. Que você possa refletir sobre a sua vida e que, em nome do Senhor Jesus, você deseje ser, se ainda não foi, profundamente transformado pelo Evangelho, porque o Evangelho, ele te faz um novo homem e uma nova mulher. Vamos ficar de pé? E vamos orar.